O professor Domingos não pôde vir hoje, ele ia apresentar comigo, mas ele está com problema de saúde e não pôde vir, então eu vou apresentar sozinho. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa que já faz tempo que nós coletamos os dados, foi uma pesquisa feita em 2017. Nós coletamos os dados, escrevemos alguns capítulos usando esses dados, mas não todos os dados. Alguma parte ficou faltando e justamente a parte que é um pouco mais complexa dos dados, porque usava um questionário foi feito aplicando a mulheres que recebiam Bolsa Família, mas nós fizemos perguntas sobre todas as pessoas do domicílio e sobre todos os filhos. E esses dados mais completos não tinham sido usados ainda. Então, a gente resolveu fazer uso desses dados, fazer esse trabalhinho. Ele não é um artigo completo, não tem uma revisão de literatura que faça dele um artigo completo para ser publicado, mas a parte da análise dos dados está completa para esse trabalho específico aqui. Então, o título do trabalho é Antes Só do que Mal Acompanhada, defasagem escolar de beneficiários do Bolsa Família com idade entre 12 e 18 anos. E os autores, eu e o professor Domingos. Bom, antes de passar para as hipóteses, só um pouco da história de como foi a pesquisa, né? Essa pesquisa ela faz parte do EPDS, que era um curso de aperfeiçoamento em educação, pobreza e desigualdade social, voltado para professores do ensino médio. E nesse curso tinha uma verba para pesquisa. Então nós planejamos uma pesquisa em duas etapas. A primeira etapa seria mais qualitativa, envolvendo os cursistas, os alunos do curso. Eles aplicaram um roteiro de entrevista, a gente elaborou um roteiro de entrevista, eles foram a campo, cada um na sua cidade, várias cidades do Ceará inteiro, e entrevistaram mães de crianças beneficiárias do Bolsa Família, sendo uma que cumpria com a condicionalidade de frequência do aluno na escola e outra que não cumpria. E com isso nós tivemos várias entrevistas e muitos dados. A partir dali, deu para escrever alguns artigos com esses dados e nós elaboramos algumas hipóteses. Então, uma coisa que a gente percebeu nos dados, já nas entrevistas, foi que a presença, a participação do cônjuge, de ter um marido em casa, um namorado dentro de casa, estava fazendo diferença. Parecia que tinha importância para a criação dos filhos, para os filhos ficarem na escola, para a condicionalidade. Então, nós resolvemos explorar um pouco mais como era isso. E a primeira hipótese era de que maridos que investem tempo e recursos financeiros na educação dos filhos contribuem positivamente para o sucesso escolar dos filhos. Ou seja, aquelas mulheres que tivessem um marido que contribuíam tanto financeiramente, ou seja, o salário dele, em parte, ia também para ajudar a manter os filhos para que eles pudessem ir para a escola. E também em tempo. Se a mãe não pudesse levar o filho para a escola, o pai levava. Se não tivesse uma outra pessoa da família, o pai levava. Se a mãe não pudesse ficar acompanhando seu filho fazer o dever de casa, o pai faria isso. Então, a hipótese era de que um marido que colaborasse, que participasse, ajudaria a mulher a ter sucesso na criação dos seus filhos. Uma outra hipótese que não apareceu praticamente nas entrevistas, mas que a gente acabou pensando também, foi que se o marido fosse violento, isso prejudicaria não só a relação dele com a mulher, mas chegaria a prejudicar também os filhos. Então, a segunda hipótese é de que maridos violentos prejudicam o sucesso escolar dos filhos. A apresentação não, mas o trabalho inteiro ele já está disponível na internet, vocês podem olhar depois. E os dados também. Então, quem quiser baixar os dados e fazer as próprias análises, os dados estão disponíveis também. Então, a outra é de que os maridos violentos prejudicam o sucesso escolar dos filhos. Agora, essas duas hipóteses, elas não distinguem bem se esse marido violento, ele ainda está morando com a mulher ou se é alguma coisa do passado dela. Então, essas duas hipóteses, para serem testadas, basta verificar se a mulher, na vida dela, teve algum marido violento, mesmo que não seja mais o atual, e se isso prejudicou o sucesso escolar dos filhos, sem verificar exatamente quais filhos tiveram o sucesso escolar prejudicado. As duas próximas hipóteses são bem mais específicas, que é a hipótese 3. A probabilidade de sucesso escolar dos filhos é maior se a mãe for solteira do que se for casada com marido que não investe tempo e recursos financeiros na educação dos filhos. E a hipótese 4. A probabilidade de sucesso escolar dos filhos é maior se a mãe for solteira
do que se for casada com marido violento. Ou seja, aqui a gente está dizendo que é melhor viver sozinha do que mal acompanhada, que é o título do artigo, né? Essas seriam as hipóteses. Então, aqui é mais específica porque a gente está comparando duas situações bem concretas e nós temos dados para testar isso daí. Então, se fosse uma pesquisa apenas qualitativa, nós encontraríamos evidências, indícios de relações de causalidade, né, que fariam com que um marido violento prejudicasse a escolaridade dos filhos. Mas nós encontraríamos também evidências de que a presença de um marido, de qualquer forma que seja, mesmo sendo violento, poderia, por algum motivo, favorecer também a educação dos filhos. Mesmo que ele fosse violento, mas por outras características dele poderiam ser favoráveis. Então, como é que a gente faz um peso para saber, afinal de contas, por mais que tenha características favoráveis e desfavoráveis, a escolaridade dos filhos vai ser maior se a mulher estiver sozinha, criando os filhos sozinha, sem marido, só com Bolsa Família, ou o marido vai contribuir de qualquer maneira, né? Então, essas são as duas perguntas específicas das hipóteses 3 e 4, e elas não daria para não dá para ser respondida com, elas não tem como responder essas duas perguntas com pesquisa qualitativa. Porque com a pesquisa qualitativa a gente vai encontrar evidências, mas não vai conseguir comparar os dois casos e pesar realmente. E aí tem que ser quantitativa. Então, para isso, nós elaboramos um questionário. Foram entrevistadas 624 mulheres beneficiárias do Bolsa Família em 4 cidades do Ceará: Fortaleza, Tianguá, acho que foi Tianguá que a gente foi, acho que foi Aquiraz, onde foi, Fernando? Aracati, pronto, Fortaleza, Aracati, Tianguá, teve uma quarta, foi Crateús, foi Crateús. Então, nessas 4 cidades, foram 4 equipes que foram para cada uma dessas cidades. Fortaleza, claro, a equipe ficou aqui, e foi para a zona rural e zona urbana, e procurou algumas mulheres, tinha uma logística de pular algumas casas, não sei se sempre a mesma casa, para evitar que fossem pessoas do mesmo contexto. Aí nós entrevistamos as mulheres, em cada casa a gente perguntava se tinha alguém que se recebia Bolsa Família e pedia para entrevistar a mãe das crianças. Então, foi essa a metodologia de amostragem. Essa é uma metodologia que se aproxima assim, de uma amostra probabilística, só não é amostra probabilística, porque para ser probabilística, nós teríamos que sortear os municípios, sortear as localidades e sortear as casas. Isso tornaria a pesquisa muito mais cara. Então, a gente não tinha recursos para isso. Então, a gente fez algo mais parecido. A gente escolheu 4 municípios, que seriam 4 regiões distintas do Ceará. Uma é Sertão, Crateús, Tianguá é Serra, Fortaleza é a capital, metrópole, né, uma cidade muito grande, e Aquiraz, né, Aracati, uma cidade do litoral. Então a gente pegou 4 regiões diferentes do Ceará, fez uma amostragem, digamos, rica, porque tem os quatro ecossistemas do Ceará estão aqui. Bom, então nós no total eram 2.878 crianças, mas ficando apenas com as que eram adolescentes de 12 a 18 anos, resultou em 523. Aliás, seriam adolescentes e não crianças e adolescentes, né? Depois eu posso até mudar. Então, foram 523 adolescentes com idade de 12 a 18 anos, sobre os quais as mães responderam as questões. Antes de continuar, eu vou mostrar o questionário para vocês verem como estava. Aqui vocês podem ter uma noção de como foi o questionário. Eu não vou ficar lendo o questionário todo, porque são 8 páginas, vou só mostrar a estrutura do questionário. Então, primeiro, boa tarde, somos da Universidade Federal do Ceará, etc. A senhora tem filhos? Não. Agradeça e encerre a entrevista. Seus filhos estudam? Não. Agradece e encerre a entrevista. A senhora é ou foi beneficiária do Bolsa Família? Caso seja não, agradece e encerre a entrevista. Então, essas primeiras 3 perguntas nem entram no banco de dados. Eram perguntas de triagem, que se a pessoa não respondesse não em uma delas, ia para outra casa. E depois vem o preâmbulo, vocês podem pegar o questionário inteiro na internet. Então, tinha um bloco de perguntas mais gerais sobre a casa, se a casa é alugada, própria, quantos banheiros tinha, se o imóvel, quanto tempo mora no município, se era casada ou tinha namorado, solteira. E depois a gente pedia já para preencher uma tabela com os moradores da casa. Então, vinha uma tabela, aí passa para a horizontal. Então, isso aqui era uma pranchetinha de papel, eles girava a prancheta, preenchia na caneta. E tinha informações sobre todos os moradores da casa. Isso permite
É porque os dados são poucos, mas permitiria criar tipos de famílias, famílias que têm tio em casa, que não tem, daria para fazer muito mais coisas. Só que, como não são tantos dados assim, nós teríamos tipos de famílias com muito poucos casos. Aí não daria para fazer muita análise disso. Mas a ideia era poder reconstituir a família e características da família e criar uma variável da família. Então a gente tem perguntas sobre a família e aí volta para perguntas individuais. Então perguntas sobre o marido, se foi casado, se não foi, se os filhos estão na escola e aí já passa para uma outra tabela. Então vai preencher agora uma tabela sobre os filhos. Tá, passar para a tabela sobre os filhos, que ia perguntar sobre situação na família, se é filho, se é neto, se faltou aula, por material escolar, por merenda, por professor, por colegas, por violência, por doença. Nós temos esses dados também no questionário, mas eu vou já explicar por que nós escolhemos o ano certo como sendo variável dependente. Depois, tinha uma pergunta geral sobre os filhos, o motivo de terem faltado, né? Vamos voltar para os resultados. Na pesquisa quantitativa, geralmente a gente trabalha com a variável dependente e a variável independente. A variável dependente é aquela que nós queremos explicar. E nesse caso aqui, nós escolhemos a variável ano certo, ou seja, se o adolescente, o filho da beneficiária do Bolsa Família, se ele está no ano que se espera que ele esteja pela idade dele, ou se ele está atrasado. Então, o que faz ele estar no ano certo? Por que nós escolhemos essa variável? Porque nós não tivemos recursos para, por exemplo, ir a escolas pegar o boletim de cada criança. E também nós achamos que seria muito complicado chegar para a mãe e dizer, pode trazer o boletim dele? Se todas tivessem o boletim e trouxessem, tudo bem, mas se o que acontecer de umas não terem, de não saberem, então não ia ter, então a gente ia ficar com muito dado faltando, então não dava para fazer isso. Então, não era viável perguntar sobre... Eu estou gravando, aí você pode gravar a pergunta? A pergunta é do tipo, se fosse na escola pedir os boletins dos estudantes para fazer, qual seria o procedimento burocrático? Eu imagino que as escolas não chegam, tá aqui o boletim dos alunos, assim. Exatamente, seria muito burocrático. Nem sabemos, o procedimento seria muito burocrático. Primeiro que não conseguiria, porque a princípio ninguém pode estar dando nota de aluno dessa forma. Para conseguir teria que ser na SEDUC e com autorização. Eles não iam acreditar que essa autorização é verdadeira e ia ser muito complicado até verificar que a autorização é verdadeira. Nós não íamos conseguir essa autorização na SEDUC. Então não tem como, na verdade não seria possível. Mas poderia, talvez, de uma forma diferente, a pesquisa se tornaria qualitativa, porque a gente teria que ir até a escola, conquistar a confiança da direção da escola, para que eles passassem esses dados, de forma que a gente, acreditando que nós manteríamos tudo anônimo, nós só queríamos as notas dos alunos, não queríamos os nomes, ou seja, era inviável. Então, diante disso, qual é a variável que nós temos no banco de dados que é mais objetiva? Porque, por exemplo, se eu perguntar para uma mãe se você acha que seu filho é estudioso, ela vai dar uma opinião dela, mas tem muita subjetividade aí. Agora, o ano em que ele está estudando é bastante objetivo. Então, toda mãe sabe a idade do filho e toda mãe sabe em que ano ele está estudando. Então, essas duas informações eram bem objetivas e razoavelmente precisas. Eu acho que vai ser poucas as mães que não vão saber nem que ano o filho está estudando. Vai ser muito... Normalmente é quando tem mais de um filho, aí chega, não, fulano que está no ano tal. Então, por isso nós escolhemos essa variável. Então, é uma variável indicadora do sucesso escolar, do desempenho do estudante na escola e que é bastante objetiva. E aí vejam que aqui nós estamos verificando as condições de status marital da mãe, mas a nossa variável dependente é o desempenho escolar dos filhos. Bom, quais são as variáveis independentes? Nós precisamos de variáveis independentes que permitam testar aquelas 4 hipóteses. Tá? Então, nós consideramos como variáveis independentes que indicam características comportamentais dos maridos ou ex-maridos das entrevistadas e que permitem testar as hipóteses levantadas. E aqui, primeira hipótese, que o marido colabora colabora financeiramente e com tempo também para que os filhos tenham um bom desempenho na escola. Então, a pergunta aqui do lado esquerdo do gráfico é sempre a mesma, está no ano certo ou adiantado, não e sim. E a pergunta que fica na horizontal é a variável explicativa, a variável independente. No caso aqui, seu marido ajuda no sustento dos filhos, isso pode ser um ex-marido que paga a pensão, como pode ser o marido atual
que ajuda com o dinheiro dele, não gasta o dinheiro todo com farra, por exemplo. Se ele contribui realmente em casa ou não. Então, aquelas que responderam que sim, nós temos uma proporção menor de, de adolescentes que não estão no ano certo. As que responderam que não, tem uma proporção maior. Como se lê esse gráfico? Esse é um gráfico mosaico. Cada retângulo desse é proporcional à quantidade de pessoas. Então, primeiro, qual é a maior metade? A maior metade é a metade maior é a da esquerda, que respondeu que o marido não ajuda no sustento dos filhos. O marido ou ex-marido não ajuda no sustento dos filhos. É mais da metade das mulheres, portanto é mais largo, é mais da metade. E dentre esses que diz que não ajuda, a gente percebe que aquelas que disseram que o filho está no ano... Na verdade, eles não disseram que o filho está no ano certo, tá? Eles disseram qual ano o filho está e qual a idade dele. E nós calculamos quem estava no ano certo ou não. Então, fazendo esse cálculo, aquelas que disseram que o marido não ajuda no sustento dos filhos tem uma proporção bem menor dos que estão no ano certo. A gente percebe um desnível nos retângulos. O que ele diz não para a ajuda do marido está próximo de meio a meio. Quando tem ajuda do marido, a maioria está lá de azul, que é que ajuda. Isso. Vamos para os próximos. Ainda na hipótese 1, a outra variável que tinha era quem leva essa pessoa, quem leva a criança para a escola, o adolescente para a escola, quando essa pessoa não pode. Eles vão sozinhos, a mãe quem leva, o pai, mais velhos, outra pessoa e faltam. Aí vejam que a coluna, que o vermelho aqui, que corresponde ao não, é mais baixa de todas, é quando o pai leva para a escola. Então, na verdade, não é porque o pai leva para a escola. Se um irmão mais velho levar, resolve. Se um vizinho levar, resolve. A questão é que o fato do pai levar o filho para a escola indica uma dedicação do pai à família. Então, é uma variável que está indicando isso. É mais uma variável que indica isso. Então, o pai colaborar levando para a escola também contribui. Quem decide como gastar o dinheiro do Bolsa Família? A mulher decide sozinha? Ela decide isso junto com o marido? Ou é o marido quem decide? Então, como a gente pode ver... Pode voltar uma quadra anterior? Porque, no caso esse aí, fala sobre a questão de quem leva a criança para a escola quando elas não podem. E o caso do pai não é do tipo, é porque o pai está levando que vai resolver, porque levar para a escola, que é um irmão mais velho pode ser, isso aí está variando a presença do pai na criação da criança. Só que tem lá que quando ela não pode levar a pessoa, eles faltam, que é o menor dos casos, mas tem uma desnível muito grande. Muito grande, vale a pena observar. Nesse caso, eu diria que influencia do tipo, tá faltando a escola? Esse aí penaliza por falta. Isso, só que não é o tema do trabalho. O nosso tema é só com relação ao marido, por isso que eu foquei nele, mas realmente a observação dele é interessante porque é de nível muito grande. A proporção que está no ano certo, quando ela respondeu que falta a aula, é bem pequena comparado com os outros. Tá, então, quem decide como gastar o dinheiro do Bolsa Família? Aí aqui é interessante que, quando é o marido que decide, é a pior situação para os filhos. A proporção dos que estão no ano certo, quando ela respondeu que é o marido que decide, é a menor de todas. Agora, é interessante notar que a maior proporção não é quando a mulher decide como gastar o dinheiro, é quando os dois decidem juntos. Então, quando há algum diálogo entre elas e decidem juntos como gastar o dinheiro, é quando tem o melhor desempenho dos filhos. É a faixa azul maior, né, em termos de altura, nesse caso. Embora sejam poucos os casos. A gente vê que a maioria dos casos a mulher decide sozinha como gastar o Bolsa Família, até porque, na verdade, o Bolsa Família é para a mulher, é para a mãe, porque já se sabia que o pai não ia gastar esse dinheiro com os filhos. Então, por isso que eles dão dinheiro para a mãe. Mas, naqueles poucos casos em que o pai colabora, o marido colabora e eles discutem juntos como gastar melhor o dinheiro, e o resultado é o melhor de todos. Outra variável indicadora. Aqui são variáveis indicadoras porque eu estou querendo montar só uma variável que vai ser um índice. Quem mais controla o dinheiro da casa, quem mais controla como o dinheiro da casa é gasto. Então, a pergunta anterior é o dinheiro do Bolsa Família. Agora é o dinheiro da casa. Aí, quando é a mulher, quando é o marido, não faz diferença com o dinheiro da casa. A gente vê que a proporção é mais ou menos a mesma. Mas, novamente, quando os dois decidem juntos como gastar o dinheiro da casa, é quando a gente tem uma proporção maior de adolescentes que estão no ano certo, não estão atrasados. Então, mais uma vez, a parceria ou seja, nas 4 variáveis indicadoras, quando há um indício de parceria entre o marido e a mulher,
é quando nós temos o melhor resultado em termos de desempenho escolar dos filhos. Juntando as 4 variáveis numa só, nós criamos uma variável que é simplesmente o marido colabora ou não. Então, se ele colabora, se a resposta for uma resposta que indica colaboração em qualquer uma das 4 variáveis anteriores, a gente registrou que ele colabora. E se ele não colabora em nenhuma das 4, a gente registrou que não colabora. Por que isso? É porque as variáveis anteriores, elas não se aplicam a todos os casos. Então, tem caso que é ex-marido, tem caso que é padrasto, tem caso de mulher que é solteira, então não se aplica a todos os casos. Então, juntando as 4 variáveis, a gente acaba tendo uma variável indicadora que vai se aplicar melhor a todos os casos. Tá? Então, fica sendo uma variável marido colabora. É a primeira hipótese. E, com base nisso aqui, a gente já pode dizer que quando os dois trabalham juntos, a hipótese 1 está sendo corroborada, porque quando os dois colaboram, quando o marido colabora com a esposa, não é ela que trabalha sozinha, né, ele que toma a decisão isolado, é o melhor resultado. Então, a hipótese 1 está sendo corroborada aqui também. A próxima variável é mais fácil, porque é uma pergunta só. Nós perguntamos se o marido era violento ou muito violento. Então, quando elas responderam que ele era violento, a gente vê um impacto muito grande no desempenho escolar dos filhos. Então, a violência do marido, ela afeta não somente a mulher, mas também os filhos. E, geralmente, se o homem é violento, ele não vai ser violento só com a mulher, ele vai ser violento também com os filhos, e isso prejudica o desempenho escolar. Está muito claro isso aqui. Então, a hipótese 2 está com mais clareza ainda, confirmada, corroborada pelos dados. Quando o marido é violento, marido ou ex-marido é violento, o desempenho escolar dos filhos é pior, eles se atrasam na escola. Hipótese 3. A hipótese 3 ela é específica, né? Como eu falei para vocês, é se ela é solteira ou casada. Então, na verdade, nós queremos comparar aqui a mulher solteira com a mulher que tem um marido, aqui eu chamei de marido inútil, que é uma categoria, digamos, nativa, que eu já vi algumas mulheres se referirem assim aos maridos. Talvez precisasse procurar um adjetivo melhor. Assim, se é o termo que elas usam, se elas mesmas usam esse termo, eu acho que pode ser apropriado. Pois é, então ficou marido inútil. Então, comparando com marido inútil, as solteiras têm um desempenho melhor. O melhor de todos é o marido colaborador, mas ele não entra aqui na hipótese. Tá? Para testar a hipótese, são só esses dois. E a gente vê que a faixa de sim não está no ano certo é maior para as solteiras do que para as que têm marido inútil, mas a diferença é pequena. Essa diferença, depois a gente vai ver, não é estatisticamente significativa. Está dentro da margem de erro, como se costuma dizer. Então, depois a gente vai ver isso, mas, de qualquer maneira, ainda deu de acordo com a hipótese, mas não é significativo. Tá? A gente percebe só que está de acordo com a hipótese. E a hipótese 4, comparar a mulher solteira com a mulher que é casada com o marido violento. E aí, nesse caso, sim, a gente vê uma diferença muito grande. Aquelas que são casadas com o marido violento, tem uma faixa azul aqui do sim, é bem pequena, a altura é bem pequena, e a faixa do sim das solteiras é bem maior. Mais uma vez, aquela que é casada com o marido calmo, os filhos estão com desempenho escolar ainda melhor do que as solteiras, uma diferença razoável, mas existe uma diferença, mas a diferença realmente maior é com aquelas que têm marido violento. O desempenho escolar dos filhos, nesse caso, é muito pior do que aquelas que estão solteiras. Então, a hipótese 4 também foi corroborada. Agora, uma questão é que quando a gente testa essas hipóteses só 2 a 2, a gente não consegue ter realmente certeza de que foi aquela variável que teve efeito ou se foi uma outra variável que eu não testei que estava tendo efeito. Então, para fazer isso, para ter essa certeza, a gente precisa de variáveis de controle e precisa colocar todas as variáveis no modelo. Então, como variáveis de controle, nós temos se a mãe se considera justa. Tinha uma pergunta no questionário que era: você se considera justa ou você trata com um filho com mais privilégio? Ela mesma respondia. Quando ela mesma reconhecia que não era justa, ou quando ela se considerava justa, teve uma diferença. Aquelas que se consideravam justas têm uma proporção maior de filhos no ano certo. Oi, Pedro. A questão para testar se, de fato, uma variável está causando a outra, ou se não é uma terceira que está, como é que eu diria, causando essa correlação, poderia ser, por exemplo,
o marido ser violento interfere drasticamente com o desempenho escolar da criança. Mas não é que, será que não é porque filhos de pais com problemas de temperamento não podem ter problemas de temperamento também que interferem na escola? Aí isso seria uma terceira variável que causaria essa correlação. Seria investigar se de fato é isso que está causando. Pronto, foi bom ele ter colocado, porque esse é o problema de todo estudo observacional, como a gente chama esse tipo de estudo aqui. Eu encontrei evidências de que ser violento tem um resultado, mas realmente, para ter certeza, teria que ser ou um experimento ou colocar mais variáveis, porque é possível, em princípio, que seja isso que ele falou. Filhos de pais violentos têm problemas psicológicos em si mesmo, e então eles já teriam um desempenho ruim, mesmo que pode ser. É uma hipótese que não está testada aqui, a gente não tem dados para isso. Eu acho pouco provável. E eu acho que pode até ter algum percentual, mas eu acho que teria um efeito pequeno. Eu acho pouco provável que seja isso. Eu acho que é mais a questão social nesse caso mesmo. Mas é uma possibilidade. E eu apostaria que teria um efeito, se a gente tivesse como medir isso. Mas já seria outro questionário. Além daquele questionário que a gente fez, teria que aplicar um questionário psicológico que detectasse essas características em todas as crianças. Haja orçamento. Pois é, haja orçamento. Tá, então, mãe justa. Sexo. As meninas têm um desempenho escolar melhor do que os meninos. Elas se atrasam menos, elas assistem melhor às aulas direitinho. Então, quando o sexo é feminino, a proporção de adolescentes que está no ano certo é maior. Agora, a idade. Quanto mais tempo vai passando, mais a criança teve a oportunidade de ser reprovada. Então, quanto maior a idade, maior a proporção dos que não estão no ano certo pela própria idade. Então, a própria idade a gente colocou como variável de controle porque as mulheres que não estão no primeiro casamento, que já se separaram do marido, elas também têm filhos mais velhos do que aquelas que ainda estão no primeiro casamento. As que têm um marido violento já estão mais separadas, vão ser mais solteiras. Ou seja, ela vai influenciar. Só uma coisa sobre essa questão da defasagem da idade escolar. Tem uma coisa interessante. De 12 até 15 vai subindo. Aí depois desaba e volta a crescer de novo dos 16 até o 18. Aí a defasagem está menor no 15 até que o 16 e o 17. Realmente, eu não sei. Isso aí é uma coisa interessante, porque é um intervalo de 3 anos, 18 a 15. Estamos em 2024, mais ou menos. A pandemia terminou em o quê? 2021? Não, mas esses dados são em 2017. Ah, então não sei. Não, estava tudo normal, não é isso. Não teve pandemia. Moradia. Tem perguntas sobre a qualidade da casa. Quem mora em casa alugada tem um desempenho escolar pior. Aí isso vai indicar alguma situação, vai ser um indício de alguma coisa relacionada com a situação financeira. Ou a pessoa se muda muito de casa e não consegue ter uma estrutura boa para estudar, uma rotina. Ou então, se não tem a casa própria, a casa alugada, geralmente a pessoa não pode adaptar para como ela quer, por algum motivo. Ou pagar aluguel drena muito recurso da família, que acaba deixando sem recursos para investir em educação, mesmo a escola sendo pública. E tinha várias perguntas sobre a qualidade da casa. Na verdade, era o número de quartos, número de banheiros, etc. Então, quanto melhor a qualidade da casa, maior a proporção dos que estão no ano certo também. Mais uma variável de controle. Bom, aí a gente coloca toda a análise de regressão. Isso aqui é uma análise de regressão multinível. Por que multinível? Porque eu tenho algumas variáveis que se repetem para todas as crianças e adolescentes que são da mesma família. Quando eu tenho mais de uma variável com essa característica, a análise de regressão linear simples não funciona. Então, eu tive que fazer uma análise de regressão multinível. No caso, a regressão logística multinível. Então, o nível 1 é o adolescente e o nível 2 são características daquela família. No caso, a mãe, o pai, a relação entre a mãe e o pai e a casa. Então, a gente observa que sexo masculino... Sim, como ler esse gráfico? O objetivo do vídeo principal, na verdade, é esse. É como explicar como vem os gráficos. Né? Como ler esse gráfico. Aqui nós temos uma linha, que é a linha, como é uma regressão logística que a gente tem razão de chance, é a linha no valor 1. Quando o valor é menor que 1, o impacto é negativo. Quando o valor é maior do que 1, o impacto é positivo. Essa linhazinha que fica em volta do pontinho é o intervalo de confiança. Então, eu tenho 95% de certeza que se não fosse apenas essa amostra, se essa amostra fosse expandida para toda a população, o efeito real de ser do sexo masculino sobre estar no ano certo seria esse efeito aqui, com essa margem de erro, daqui até aqui. Então, como a linha do 1 está bem aqui, a razão de chance em 1, então eu tenho certeza
e ser do sexo masculino faz com que aumente a probabilidade do adolescente não estar no ano certo, estar atrasado. Tá? Então, a idade, quanto maior a idade também aumenta. Coloquei em décadas, porque senão ia ficar um valor muito pequeno, porque como as variáveis variam do valor de 0 a 1, em geral, como masculino e feminino, 0 se for feminino, 1 se for masculino, é 0 e 1. E as outras também, todas que são categóricas. Então, a idade em décadas faz com que o valor fique entre 0 e 1. Aí fica melhor de comparar com as outras variáveis. Então, a gente vê que também, quanto mais velho, maior a probabilidade de estar atrasado. Morar em casa alugada, como a gente viu, a qualidade da casa tem um efeito positivo e também não passa pela linha do 1. Aliás, todas aqui são significativas. Qualidade da casa alta é um efeito mais alto ainda, embora com a margem de erro maior. A mãe se considera justa, tem um efeito significativo, mas, mesmo assim, quando o marido é violento, o efeito é negativo e é significativo, ou seja, a margem de erro não atravessa a linha do 1. E quando o marido colabora, o efeito é positivo e significativo, ou seja, a margem de erro não passa pelo 1. Então, a gente tem efeitos que então posso dizer que, com base nesses dados, para esta amostra, com certeza, maior do que 95%, as nossas duas primeiras hipóteses foram confirmadas, foram corroboradas. Tá? Agora, nós precisamos de outras duas regressões, uma para a hipótese 3 e outra para a hipótese 4. Então, aqui é a segunda análise de regressão para testar a hipótese 3. Então, agora, aqui é aquela em que comparando as mulheres solteiras com as que são casadas. Então, a gente tem um banco só com as solteiras e as casadas. Então, mais uma vez, as outras variáveis estão com o mesmo efeito, não teve muita alteração. E comparando com as mulheres solteiras, aquelas que têm um marido calmo têm um efeito positivo, mas não significativo. E aquelas que têm um marido violento têm um efeito negativo e significativo. Então, mesmo controlado por todas as outras variáveis, ter um marido violento é pior do que ser solteira. Isso aqui é comparando com condição de solteira. E eu acho que eu pulei uma, não foi? Eu pulei essa daqui, ó. Essa daqui é quando compara a mulher solteira com o marido colaborador ou inútil. E aí a gente vê que aquela que tem o marido colaborador tem um efeito positivo, mas a margem de erro atravessa a linha do 1. Portanto, ela não é significativa. Certo? E no violento é que é significativo. Bom, esses são os resultados, mas antes de terminar, nós acrescentamos mais duas figuras para ajudar a ver um pouco mais o contexto. Então, aqui tem uma figura que compara um histórico da violência conjugal. Então, aquelas que responderam que o marido é violento, comparando com as que responderam que o marido não é violento, a gente vê uma proporção maior das que estão com o primeiro marido. Ou seja, obviamente, as mulheres que têm um marido violento têm uma tendência maior a se separar. Embora a gente saiba que essa tendência não é maior ainda, porque o marido violento muitas vezes ameaça de morte a mulher caso ela queira se separar. Mesmo assim, aquelas que estão com o primeiro marido são as que responderam que o marido não é violento, de uma maneira geral. Eu acho que essa é a diferença maior que a gente tem, e a faixa verde também, né? Já teve, mas não tem mais. Aquelas que responderam que tiveram um marido violento são as que mais têm a proporção dos que já teve e não tem mais marido. Ou seja, chega de marido. Bastou aquele que foi violento e não quer mais correr risco de conseguir outro. Aparentemente é isso que está sendo dito aqui. E uma outra coisa interessante é agora usando a variável ano certo como variável independente. Uma pergunta que nós fizemos foi: você acha que até que nível você acha que seu filho vai estudar? Ensino fundamental, vai parar no ensino fundamental, vai terminar o ensino médio, vai fazer faculdade? Aquelas que têm filhos que estão no ano certo, aliás, os filhos que estão no ano certo são aqueles cujas mães têm mais esperança de que cheguem ao nível superior. Mesmo comparando com as outras variáveis, essa informação é significativa. Ou seja, a percepção das mães de que os filhos chegarão a fazer faculdade, vão ter nível superior, não era uma percepção, no geral, irrealista. Eram justamente as que estavam com os filhos no ano certo que mais tinham essa expectativa. Embora algumas que dissessem que o filho estava abaixo da média, quando, em termos de nota, faltava mais do que a média, era mais danado, etc., achava que ia fazer faculdade. Entrevistando individualmente, a gente encontrava esses resultados. Mas, no geral, a esperança da mãe de que o filho fará
faculdade, a expectativa de que fará um curso de nível superior, ela é influenciada pelo fato de ele já estar no ano certo. Bom, gente, esses são os resultados e agora a gente passa para as perguntas. Aqui do nunca teve cônjuge, seria que ela nunca teve um casamento formal, é do tipo, ah, tá junto, né? Mãe solteira desde o início, ou aí tem uma certa flutuação porque depende de como elas interpretavam a pergunta. Porque a gente tinha lá uma pergunta sobre, a gente colocou casadas, separadas, junta, tinha da forma como as pessoas costumam dizer. E para a gente considerou casada se estava morando com alguém e solteira se não estava morando com alguém. Eu acho que até com namorada entrou como se fosse, dependendo do caso, pode ter entrado como sendo com cônjuge. Mas depende muito da interpretação delas. Isso aí é um tipo de erro que entra nessas pesquisas sempre e que acaba reduzindo um pouco a precisão. Mas nunca teve cônjuge significa que nunca chegou a se casar, ou seja, foi mãe solteira e ficou criando os filhos como mãe solteira. Alguma dúvida sobre a metodologia da pesquisa, sobre a análise dos dados? Só a questão da regressão multinível, que eu não tô muito, como é que eu diria? Familiarizado com ela. Poderia só dar um... Do ponto de vista dos cálculos estatísticos, eu não sei fazer os cálculos estatísticos da multinível. Eu consigo acompanhar, tem um livro que é muito didático, inclusive, ciência política, que explica como fazer análise de regressão e depois explica, inclusive, como fazer análise de regressão múltipla e não é tão complicado, dá para a gente acompanhar. Já multinível, nunca vi como são os cálculos, mas com certeza é bem mais complicado. Mas qual é o problema? Se você colocar, na prática, se você pegar uma análise de regressão e todas as pessoas que responderam as perguntas tiverem a mesma resposta para duas perguntas, se você colocar essa pergunta lá, ela vai dar ele chama de erro de singularidade e ele elimina uma das perguntas. Porque é como se fosse a mesma, ele não consegue trabalhar com aqueles dados ali, não consegue calcular. E aí os estatísticos desenvolveram uma técnica em que é possível fazer isso. Na prática, é como se fizesse uma análise de regressão somente com as famílias, e depois fizesse análise de regressão somente com os indivíduos e juntasse as duas coisas. Também só na prática, se você fizer uma análise se nessa análise a gente tiver só uma variável do nível da família, no caso, sexo é do indivíduo, é da criança, do adolescente. Idade é do indivíduo. Mas casa alugada é do indivíduo e dos seus irmãos. Tem casos, vai ser só uma criança que é filho daquela mãe que está naquela faixa de 12 a 18, mas vai ter famílias com 2, 3 crianças. Então, essa resposta aqui, quando morar em casa alugada, todas as crianças de todas as famílias ou moram na mesma casa ou moram em casa alugada. E qualidade da casa média. As mesmas crianças que moram em casa alugada vão ter casa média, casa com qualidade média, ou casa com qualidade baixa ou casa com qualidade alta. E depois, quando vem mãe se considera justa, as mesmas crianças das mesmas famílias vão todas elas ter mãe justa ou não. Ou seja, para a análise de regressão simples, ela não consegue fazer os cálculos porque a casa é alugada, a qualidade da casa é média, a mãe é justa, o marido é violento, ex-marido colabora, as mesmas respostas para todos. Aí ele não consegue fazer o cálculo. A análise de regressão multinível, ela consegue fazer esses dois cálculos separados, juntar as duas coisas, não sei como é o procedimento, mas em termos de interpretação é a mesma coisa para a gente. A interpretação fica aqui como se fosse a mesma coisa. Então, para nós que estamos apenas vendo a tabela, não fizemos os cálculos, a interpretação é bem simples. Está para a esquerda da linha, efeito negativo, está para a direita, efeito positivo. Se a margem de erro não corta, o efeito é significativo. E eu acho que os meninos também vão tentar trabalhar. Não, mas é um efeito social. A gente poderia estudar. Eu acho que não dá para ficar separando o psicológico e o social. Existe separação das disciplinas, mas na prática a realidade é uma só, teria que estudar as duas coisas juntas. E só que nossos dados são poucos, não dá para fazer esse tipo de levantamento por isso, porque são poucos dados. A hipótese é interessante de pesquisar, mas os dados são poucos. Para saber, por exemplo, no caso, se
o efeito sobre o desempenho escolar, ele se amplifica muito depois que entra na adolescência, comparando quando é criança. Essa seria a hipótese, porque, ou seja, o efeito seria mais que a pessoa quer fugir do ambiente e acaba perdendo o estudo, do que propriamente que aquele ambiente impede os estudos. Mas os nossos dados não são suficientes para esse nível de detalhe. É como se a gente precisasse de uma lupa para entrar nesse detalhe. E no caso, quando a gente faz essa lupa, a gente chega nos indivíduos rapidamente. A gente precisa de um grande grupo de pessoas, mesmo quando faz ampliação. Ou seja, esse tipo de verificação seria melhor. No caso, seria aproveitar algumas ideias a partir dessa pesquisa e adicionar questões a essas pesquisas que são nacionais, como o censo escolar, né? Tem pesquisas que são de nível nacional ou estadual, que poderiam acrescentar perguntas com base no que nós encontramos aqui. Mas os nossos dados eles são muito poucos para isso, para responder questões desse tipo. Quanto tempo levou para fazer esse questionário inteiro? Porque 346 famílias é pergunta pra caramba. Mas só que, na verdade, essa parte era rápida, porque a gente tinha que ir de casa em casa, como eu falei no início, a gente perguntava se alguém recebia Bolsa Família, etc., e entrevistava a pessoa. Ela respondia o questionário, e na hora que chegava nos filhos, a gente só perguntava o nome dele, dizia o nome das crianças que a gente anotava, o fulano, está em que ano, está no ano tal, ele falta à escola, ele faz isso, ele aquilo, e preenchia rapidinho a tabela. A mãe sabe tudo, né? A mãe sabe tudo sobre os filhos, então ela rapidamente respondia e a gente preenchia, não tinha dificuldade nenhuma, não. Essa parte era rápida de preencher as tabelas. 346 famílias que foram validadas, porque ainda tem as que foram rejeitadas lá na triagem. Quanto tempo foi? Porque ainda me parece... Não, isso foi, uma semana foi. A gente passou uma semana em campo, entrevistando em 4 cidades. É porque não era uma entrevista que a gente tinha que conquistar a confiança da pessoa. A gente chegava lá como estranho, se apresentava e entrevistava. Mas foram 4 equipes de 4 pessoas cada um. Uma em Fortaleza, uma em Tianguá, uma em Aracati e a outra em Crateús. Ok, eu vou ter que soltar essa porque tá aqui o veneno escorrendo, então... Tem aquela variável que sempre foi correlacionada positivamente, que é a qualidade da casa alta, está positivamente relacionado com a criança estar no ano escolar correto. Nossa, então uma variável usada para prever nível de renda prevê que de fato melhora o desempenho escolar das crianças? Quem poderia prever uma coisa dessa? Sim, então ela entrou com variável de controle. Ah, tá. Justamente. É uma coisa que é previsto que vai fazer efeito, então ela tem que entrar como variável de controle. Não poderia ficar de fora. Então nós fizemos as perguntas e colocamos como variável de controle. Agora, uma outra coisa, isso aqui todos são beneficiários do Bolsa Família. Então todo mundo tinha já renda relativamente baixa. Não, em cada cidade a gente procurou em zonas que fossem urbanas e rurais. No caso, Fortaleza só tem zona urbana. A gente poderia verificar isso aqui. Eu tenho a impressão que vai ter um efeito de ser zona rural ou zona urbana, pode até ter. Poderia colocar a variável aqui. Eu acho que eu testei várias variáveis que não foram significativas e não coloquei aqui. No caso do Bolsa Família, todas são urbanas e periféricas praticamente. A gente não foi na zona central, não. Pelo menos quando a gente já procurava a região mais periférica da cidade, só periféricas, urbana, periférica e rural. Não, isso é assim, se a gente tem a variável que é do nosso interesse, é assim, quanto mais perguntas, melhor a gente consegue medir alguma coisa. Quanto mais pergunta, mais a gente tira a paciência do entrevistado. Quanto mais a gente tira a paciência do entrevistado, pior a qualidade das respostas. Então a gente tem que trabalhar com isso. Então a gente costuma colocar muitas perguntas sobre o tema principal, a variável dependente e a variável independente, e poucas perguntas sobre o resto. Então, alguma coisa relacionada mais como casa alugada. Pergunta se é alugado ou próprio e já está bom. A gente ainda perguntou sobre quantidade de banheiros e tal, que é uma coisa bem objetiva e fácil de perguntar. Mas evitar fazer muitas perguntas que não vão ser usadas, porque isso vai tornar o questionário longo, a pessoa vai se cansar
E a partir do momento que ela se cansa, as respostas passam a ter menos qualidade. Ela passa a responder de qualquer jeito. Então, tipicamente, quando a gente elabora uma pesquisa, tenta medir aquilo que é a variável dependente e a variável independente de forma bem precisa, ou seja, se for o caso, com muitas perguntas. Porque a gente não, como a realidade é muito complexa, a gente não consegue, com a única pergunta, já medir de forma adequada uma variável na área social. Mas a gente faz várias perguntas, ataca por todos os lados, tira uma média dali e constrói um índice que fica melhor. E o resto, poucas perguntas, porque senão o entrevistado se cansa. E aí também tem outra dica, quando se for uma pesquisa com muitas perguntas, você tem que fazer na casa da pessoa. Não dá para chegar na rua e pedir para entrevistar a pessoa, porque ela vai estar com pressa, ela não vai responder direito. Então tem que ser na casa da pessoa. Esse nosso questionário nem era tão longo assim, não cansava a pessoa, e foi feito nas casas delas. Então, esse problema do questionário ser longo não teve. Mas obrigado então por terem vindo. É isso.